Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula de ciências será sobre partes de um vegetal. A gente já sabe que a maioria das plantas que conhecemos tem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Vamos conhecer um pouquinho sobre a função de cada uma dessas partes. Vamos começar pelas flores. As flores são os órgãos reprodutores da planta. É das flores que se formam os frutos. As folhas possuem clorofila, é uma substância verde, importante para a fabricação do alimento da planta. Os frutos abrigam as sementes. As sementes, quando germinam, dão origem a uma nova planta. O caule sustenta a planta e conduz água e nutrientes da raiz para a planta. A raiz retira do ambiente a água e os nutrientes que a planta precisa para viver. Mas nem todas as plantas têm todas essas partes. Por exemplo, os musgos, eles não têm flores, não têm frutos, não têm raízes, não têm caules e nem folhas. As samambaias e avencas, elas não têm flores nem frutos. Vamos conversar um pouquinho na página 62 sobre partes de um vegetal. Para isso eu peço que vocês leiam comigo. Partes de um vegetal, página 62. A maioria das plantas que conhecemos tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma dessas partes desempenha uma função. Viramos a página, na página 63, nós vamos ver algumas características de algumas plantas. Vamos ler novamente comigo. Nem todos os vegetais têm todas essas partes. Plantas, como a samambaia e a avenca, não têm flores nem frutos. Além de não terem flores e frutos, os musgos também não têm raiz, caule, folhas, mas produzem seu alimento e respiram como as outras plantas. E é justamente na produção do seu próprio alimento é que as plantas se diferenciam dos outros seres vivos. Viramos a página 64. Vamos lá. Número 1. Atividades. Pinte a árvore de acordo com a legenda. Os frutos vocês pintarão de vermelho, as flores de amarelo, as folhas de verde, o caule de preto e a raiz de cor-de-rosa. Número 2. Leia as frases e complete-as com os nomes de flores, árvores ou frutos. Vamos ver agora comigo alguns exemplos de flores que vão ajudar vocês a fazerem essas atividades. Alguns exemplos de flores são tulipas, amarils, azaleia. Alguns exemplos de árvores: limoeiro, goiabeira, abacateiro. Alguns exemplos de raízes que fazem parte da nossa alimentação: batata doce, cenoura, mandioca, rabanete. E algumas folhas que são comestíveis: alface, espinafre, couve, manjericão, alecrim. Com essas dicas, nós poderemos terminar de fazer essas atividades. Vamos lá. Letra A. Levei para casa algumas flores, azaleia e eu acabei de dar alguns exemplos de flores. Letra B. Plantei no meu jardim algumas árvores, limoeiro, eu acabei de falar alguns exemplos de árvores. Letra C. Comprei algumas frutas, banana, frutas, vocês podem escolher as frutas que vocês mais gostam e preencher essa atividade. Na página 65, número 3, desenhe no espaço abaixo uma flor que você conhece e escreva o nome dela. Você precisa caminhar pela sua casa ou conversar com a sua mãe sobre as flores que você já conhece, ok? Pesquise o nome dessa flor. Número 4. Cenoura, beterraba e mandioca são exemplos de raízes que fazem parte da nossa alimentação. Elas são comestíveis. Você conhece outras raízes usadas na nossa alimentação? Quais? Descreva-as e escreva os seus nomes. Desenhe-as e escreva os seus nomes.
Então vocês vão desenhar as raízes que vocês conhecem e que que sejam comestíveis. Eu também dei alguns exemplos há pouco. Vocês podem voltar esse vídeo para pesquisar. Número 5. As folhas como alface, espinafre, couve também estão muito presentes na alimentação das pessoas. Você consome folhas em sua alimentação diária? Quais? Desenhe-as e escreva os seus nomes. Nós também falamos alguns exemplos de folhas e eu gostaria de saber que folhas você se alimenta na sua casa, que faz parte da sua rotina alimentar. Com essas dicas, vocês então farão a leitura da página 62, da página 63 e realizarão as atividades da página 64 e 65. Lembre-se, ficou com dúvida? Volte para o texto, leia novamente ou também use o vídeo como uma ferramenta ou um recurso que você pode fazer as suas pesquisas para responder às suas atividades. Até mais, tchau, tchau!